Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre balanceamento e reações estequiométricas. Aqui tem a questão. O enunciado diz pra gente: inflamou-se uma amostra de 0,5 gramas de ácido cítrico e a composição química do ácido cítrico contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa reação foram produzidos 0,6.871 gramas de CO2 e 0,1874 gramas de água. Ele também deu o peso molecular do ácido cítrico, que é 192 gramas por mol, e perguntou qual a fórmula molecular do ácido cítrico. Então, vamos ao primeiro passo, que é o quê? Desenhar essa reação química que ele contou pra gente, né? Ele falou que foi... Aqui, primeiro passo, reação química. Que foi uma... Ele inflamou e gerou CO2 e água, ou seja, ele está queimando. Se ele está queimando, ele está falando de uma reação de combustão. E as reações de combustão têm que acontecer na presença de O2. Então, é o nosso reagente que estava faltando no enunciado. Aqui eu coloquei o ácido cítrico. Eu usei os coeficientes, os índices, na verdade, X, Y e Z, porque eu não sei a quantidade de oxigênio, hidrogênio e carbono na molécula. Então, o ácido cítrico vai ser representado assim, CXHYOZ, que vai estar reagindo com O2, formando CO2 e água, que a questão disse. Essa reação que eu coloquei para vocês não está balanceada. A gente vai balancear essa reação num passo mais à frente. Então, vamos prosseguir para o passo 2, que é achar o número de mol. Aqui eu tenho a reação química que ele foi dada e as quantidades. Ele falou que reagiu essa quantidade de ácido cítrico formando essa quantidade de CO2 e água. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o somatório da massa de ácido cítrico com oxigênio tem que ser igual ao somatório da massa de CO2 e água. Calculando, então, essa equação matemática, com x incógnita x, nós vamos chegar aqui, a massa de oxigênio é 0,3745 gramas. Então, com essas massas, a gente vai chegar agora ao número de mol, que a gente calcula por essa equação aqui. O número de mol vai ser a massa sobre a massa molar. O mzinho a gente já tem, a gente precisa calcular o quê? A massa molar de cada composto. Eu já trouxe aqui para vocês. Mas vamos entender esses números aqui? Então, a massa molar de O2 vai ser 2, que é a quantidade de oxigênio, vezes a massa atômica do oxigênio. A massa atômica eu peguei na tabela. 2 vezes 16 igual a 32 gramas por mol. Passando para o CO2, temos 1, que é a quantidade de carbono, vezes 12, que é a massa atômica do carbono, mais 2, que é a quantidade de oxigênio, vezes 16, que é a massa atômica. Calculando isso, chegamos que é 44 gramas por mol. Por fim, a massa molar d'água vai ser 2, que é a quantidade de hidrogênio, vezes a sua massa atômica, que é 1, mais 1, que é a quantidade de oxigênio, vezes a sua massa atômica, que é 16. Calculando isso, chegamos que é 18 gramas por mol. Então, agora é só fazer essa razão aqui, da massa sobre a sua massa molar. Eu já trouxe aqui pronto para vocês. Então, nós temos que foram consumidos na reação 0,0117 mol de O2 e produzido 0,0156 mol de CO2 e 0,0104 mol de água. Então, a gente segue para o próximo passo, que é finalmente balancear a reação. O passo 3 é o balanceamento. Eu montei aqui a reação química com a quantidade de mol envolvida para cada molécula, que a gente calculou agora no passo anterior. O ácido cítrico eu não vou mexer, que a gente vai deixar para o final, porque a gente não conhece a fórmula molecular dele. Então aqui eu coloquei a quantidade de oxigênio, formando a quantidade de CO2 e de água. Sendo que é muito chato trabalhar com número quebrado, então vamos transformar esses números no número inteiro. A gente vai começar com a água, que é um valor menorzinho, né? A gente vai fazer isso pegando 1 e dividindo por esse valor. E a gente acha o fator que é 96,15. Quando eu multiplico esse número por 96,15, ele fica igual a 1, ele se torna um número inteiro. Então, vamos multiplicar toda essa reação por 96,15.
Fazendo isso, eu fico que o ácido cítrico reagiu com 1,125 mol de O2, formando 1,5 mol de CO2 e 1 de água. Eu tenho que novamente transformar esses números no número inteiro, então multiplico por 8. Então eu chego a essa reação aqui que eu dei spoiler para vocês já, né? Que vai ficar 9 mol de O2, gerando 12 mol de CO2 e 8 mol de água. Uma vez definido esses coeficientes, a gente vai para o próximo passo, que é definir esses índices x, y, z, que é meu passo 4. Aqui eu voltei a reação para vocês. E eu tenho que a quantidade de carbono aqui vai ser a quantidade de carbono aqui. A quantidade de hidrogênio desse lado tem que ser igual à quantidade de hidrogênio desse lado, assim como o oxigênio. Então a gente vai calcular esses coeficientes, esses índices, na verdade, desculpa. Se eu tenho 12 carbonos aqui, o x tem que ser igual ao quê? A 12. Porque 12 com 12 vai ficar igual. Vamos para o hidrogênio. Se eu tenho 8 hidrogênios aqui vezes 2, 8 vezes 2, 16. Y tem que ser igual a 16. Já o oxigênio vai ser um pouco mais complicado. Por quê? Eu tenho oxigênio tanto no reagente como no produto. Então a gente vai fazer uma equaçãozinha para definir Z. Z vai ser igual a 9 vezes 2 do reagente, que vai ser igual a 12 vezes 2 aqui do produto, mais 8 aqui do oxigênio. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente determina que Z é igual a 14. Então a gente coloca aqui 14. Foi? Então, todos esses números aqui são pares, então eu posso simplificar essa fórmula química para chegar numa fórmula mínima. Eu faço isso dividindo por 2. Então eu posso dizer que eu tenho 2C6, 12 dividido por 2, H8, dividindo 16 por 2, O7. Então aqui eu cheguei na minha fórmula mínima dessa estrutura aqui. Então o passo 5 é calcular a massa molar da minha fórmula mínima. E a gente já sabe fazer a massa molar, a gente fez um passo anterior. Então eu vou ter 6 vezes a massa molar do carbono, mais 8 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 7 vezes a massa molar do oxigênio. Olhei essas massas molares na tabela e eu chego que a fórmula mínima, a massa molar dela vai ser 192. Então, C6H8O7 vai ter essa massa molar aqui. E o problema me deu a massa molar do ácido cítrico, que ele me deu que é quanto? 192. Opa, coincidiu. Esses valores são iguais. Então, a fórmula molecular do ácido nítrico vai ser C6H8O7. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.